Mas eu quero começar lendo para você aqui um direct que eu recebi que tem tudo a ver com esse nosso tema de hoje. Para que eu trago directs e mensagens que eu recebo? Porque você ouvindo uma outra pessoa falando, você tem mais clareza do seu próprio problema. Fica mais fácil a gente ver o problema do outro do que o nosso. Então é para isso e por causa disso que eu leio alguns directs que eu recebo. Ela fala assim, primeiro ela falou, gostaria de te agradecer pelo vídeo sobre insegurança, controle e ciúmes. Parecia que você estava falando para mim. Eu sempre fui essa pessoa, ciumenta, insegura, controladora, que me doava demais para o outro, na esperança que assim não seria traída novamente. Afinal, esse sempre foi meu maior medo e o que aconteceu em todos os meus relacionamentos. No meu último, olha o medo dela de ser traída e o que acabou acontecendo em todos os relacionamentos, ser traída. No meu último relacionamento, peguei meu namorado, agora ex, trocando mensagem com mulher do Tinder. O que, segundo ele, não era nada demais, porque eram conversas de boa, sem teor sexual. E ainda se justificou dizendo que fez isso porque eu me achava uma mulher foda demais. Fodástica, me sentia a tal, e isso irritava ele. Olha, só percebe uma coisa. Na visão dele, ela se achava fodástica, e isso irritava ele. Na visão dela, ela sempre foi ciumenta, insegura, controladora e se doava demais. Olha isso, vai vendo. Ainda ouvi de alguns amigos em comum que não viam maldade nisso e que eu precisava deixar de querer ter sempre a razão e não gastar minha energia com essas coisas. O fato dele ficar conversando com mulher do Tinder. Me senti e ainda tenho me sentido um lixo como mulher, sabe? A mulher foda pra caralho que conquistou sua casa, seu carro, suas coisas, sem ajuda de macho nenhum, tem se sentido do tamanho de uma formiga. Ainda nos gostamos e por ciúmes acabamos nos atacando um ao outro. Ele está sofrendo, jogando bola, bebendo com os amigos e depois de muito chorar, quando eu saí para me distrair, ele me atacou. Disse que pago de certinha e tô indo pro fervo. Me bloqueou. Fez eu me sentir menor do que eu já estava. Vai vendo os sinais de sentimento de inferioridade, se sentindo lixo, insegura, menor do que estava. Vai vendo. Aí ela continua e fala assim: já fiz muita terapia, assisto todos os seus conteúdos e mesmo sabendo a razão de algumas coisas, o coração e os traumas ainda doem. E quando alguém me culpa de algo, eu acabo assumindo realmente essa culpa para mim. Vai vendo os sinais, vai vendo as atitudes que pessoas que costumam se sentir um lixo têm. Sempre fui, eu tô fazendo uma análise aqui desse direct. Eu não tô julgando, eu não tô criticando, eu não tô nada. Eu tô simplesmente vendo com um olhar profissional também como é que na fala dessa pessoa tá travando, gente. Como é que na fala dessa pessoa tem sinais de que ela mesma se coloca em situações em que se sente um lixo. Exemplo, quando alguém me culpa por algo, eu acabo assumindo realmente essa culpa para mim. E aí a pessoa falou assim para mim: já fiz muita terapia, assisto todos os seus conteúdos e mesmo sabendo a razão de algumas coisas, o coração e os traumas ainda doem. E quando alguém me culpa de algo, eu acabo assumindo realmente essa culpa para mim. Sempre fui amiga, parceira, companheira, incentivadora. Gente, eu vou fazer o contraponto. No começo dessa mensagem, essa pessoa começou falando assim: eu sempre fui essa pessoa ciumenta, insegura, controladora. No final da mensagem, ela fala: sempre fui amiga, parceira, companheira, incentivadora.
São coisas contraditórias? Não. Às vezes a gente é muito amiga, parceira, companheira, muito, eu falo muito, porque a gente no fundo é insegura. E aí ela continua e fala assim: apesar de todos os meus defeitos, sempre me doei por inteiro. E talvez eu tenha pecado por excessos. Só sei que tenho sofrido muito com esse término. Marcela, para que você está trazendo esse direct aqui? Porque eu quero que vocês comecem a identificar na fala da pessoa situações em que ela, ou formas que ela fala em que mostra ela se sentindo um lixo, se sentindo um nada, se sentindo inferior, se sentindo insegura, se sentindo incapaz. Por mais que seja aparentemente aquela mulher super bem resolvida, que inclusive irritava ele, esse jeito dela fodástico de ser, isso irritava ele, isso é assunto para outras lives, como os homens se sentem respeitados. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre isso. Mas, apesar de ter toda essa máscara, no fundo, por trás, tinha uma mulher super insegura. E o tema de hoje, como se pare de se sentir o lixo, na verdade, para fazer você entender como que é se sentir um lixo, o que faz você se sentir tão mal, tão sem valor, e o que você pode fazer para contornar essas situações e esse sentimento, na verdade. Então, primeira coisa, como é se sentir um lixo? Gente, quando a gente se sente um lixo, como é que a gente fica? A gente se sente pior do que já estava. A gente se sente culpada muitas vezes. Quem não tá com caderninho e caneta, anota aí, minha filha. Anota. E falaram aqui, a Kita falou que quer essa live. Eu vou fazer uma live. Como fazer os homens se sentirem respeitados, amados e prontos para te agradar. Coisas desse tipo. Mas é real isso. Inclusive no Método Rios eu ensino sobre. Então, quando a gente se sente um lixo, a gente se sente culpada, sem valor, triste, desmotivada. A gente não consegue lembrar das nossas qualidades. Eu tenho pessoas aqui que falam: Marcela, eu não conseguia nem pensar. Quando você falava para eu pensar nas minhas qualidades, eu não sabia. Eu tô me sentindo um cocô nesse relacionamento. Nessa relação, nesse namoro, enfim. Você fica com a sensação de que você não é boa o suficiente, tipo assim, não é qualquer pessoa que vai ficar comigo. Eu recebi direct também de uma pessoa que tem uma limitação física, e isso muitas vezes fazia ela se sentir mal, né, inferior e tudo. E aí ela virou pra mim no direct e falou assim: mas não é, eu tô percebendo que não é qualquer pessoa que vai aceitar ou querer ficar comigo com essa minha limitação. E realmente, você não é para qualquer pessoa. E realmente não é qualquer pessoa que é para aceitar conviver com você. Porque primeiro a gente não quer qualquer pessoa do nosso lado. Mas o nosso senso de inferioridade, de que eu não sou boa, de que eu não presto, de que nada que eu faço tá bom, é tão grande, é tão alto, que a gente fica com essa sensação de que, ai meu Deus, eu tenho que fazer mais por ele. Ai meu Deus, eu acho que eu não mereço tanto. Quando você conhece um cara bom, por exemplo, ou quando o cara tá te agradando, você sente assim: mas por que ele tá fazendo isso pra mim? Então a gente fica com o nosso senso de merecimento tá tão lá no pé que a gente fica assim, perdida, sem saber muitas vezes quem a gente é. Se sente o cocô do cavalo do bandido, se sente uma bosta, enfim. Mas Marcela, quando geralmente, e aí eu quero que você pense sobre isso, quando que geralmente você se sente um lixo? Quando? Em que situações? Quais são as situações mais frequentes em que você se sente mal? Em que você se sente um nada? Em que você se sente que pisou na bola, que, sabe? Eu coloquei aqui algumas opções do tipo, depois de uma briga, muitas vezes você se sente péssima, você se sente culpada, você se sente arrasada, você se sente frustrada. Depois que você termina um relacionamento, sobretudo quando é ele que te deixa, você fica mal demais e vê a vida dele andando pra frente e a sua tá aí. E pra que eu tô trazendo situações em que a gente se sente um lixo? Porque você precisa reconhecer, meu amor. Às vezes você tem a sensação de que você é isso de ruim, mas não é.
São momentos, são sentimentos que você tem. Ou então, quando ele fala de algum defeito seu, que você não faz tal coisa bem, que você tá gorda, que você não presta para fazer nada, que você não ouve direito, que você não sabe se vestir, não sabe andar, não sabe falar, que você não sabe conversar, que você não sabe, sabe? Situações como essa, por exemplo, em que você é criticada, são situações também que desencadeiam e faz a gente se sentir mal, faz a gente se sentir inferior. Quando a gente descobre que foi enganada, que foi traída, que foi passada para trás. Muitas vezes tem mulheres que se sentem mal simplesmente vendo o outro bem. Anota isso aí. Tem pessoas que se sentem mal vendo o outro bem. Gente, isso é pesado. Muitas vezes, mulheres inseguras, mulheres senso de merecimento. O que é senso de merecimento, gente? É o que eu mereço, o que eu acredito que eu mereço. Se tá lá embaixo, se tá uma bosta, quanto menor meu senso de merecimento, pior. Pior. E se, sobretudo, no relacionamento eu vejo o outro se sentindo bem, a vida dele andando pra frente, eu fico mal, eu fico com raiva. Enfim, aí Marcela quer dizer que esse povo, que o relacionamento é um motivo de eu ficar assim? Não, meu amor. Isso tudo é apenas gatilho. Agora eu vou ler um trecho do livro Mulheres que Amam Demais. Na verdade é um caso. Eu gosto desse livro porque ele é cheio de casos. E esse tem um caso da Peg. E conta a situação dela, a realidade dela. Olha a realidade dessa mulher, como que ela, desde quando se entende por gente, foi treinada a se sentir assim, mal, inferior, insuficiente. Bora lá. Ela foi criada por uma avó super crítica. Uma mãe que não dava apoio e agora ela estava divorciada e tinha 2 filhas. Aí ela conta assim, essa pessoa. Ela fala assim, eu nunca conheci meu pai. A Peg contando. Ele e minha mãe se separaram antes de eu nascer. E minha mãe foi trabalhar para nos sustentar. Enquanto a mãe dela cuidava de nós em casa, ou seja, a mãe da minha mãe e minha avó. Então minha mãe, enquanto trabalhava para sustentar a gente, deixava a gente com a avó. Agora isso não parece tão ruim, mas era. Minha avó era uma mulher terrivelmente cruel. Não batia em minha irmã e em mim tanto quanto nos machucava com palavras todos os dias. Ela nos dizia o quanto éramos ruins, lhe causávamos problemas e que não prestávamos para nada. Uma de suas frases favoritas. A ironia era que todas as suas críticas só faziam minha irmã e eu nos esforçarmos mais para ser boas e valiosas. Olha como que o nosso senso de merecimento já vai sendo cortado desde pequena. Você ouvir que você não presta para nada, que nada do que você faz tá bom, ou só críticas, não receber elogios, só críticas, muitas vezes desde pequena, faz você se esforçar para ser ainda melhor e ainda ter mais valor. Olha o direct que eu recebi. Eu quero que você vá ligando os pontos. O direct que eu recebi, a pessoa vira para mim e fala assim: muito amiga, muito parceira, muito companheira, muito incentivadora, sempre me doei por inteiro. No fundo, por trás, pode ser que tenha, eu não posso afirmar, mas tenha um senso de merecimento muito baixo, muito prejudicado. Continuando na PEG. Minha mãe nunca nos protegia dela. Tinha medo da vovó ir embora e ela não poder trabalhar, porque não haveria ninguém para cuidar de nós. Então ela apenas fingia não ver quando a avó abusava da gente. Cresci me sentindo muito só, desprotegida, com medo e sem valor, sempre tentando compensar o fato de ser um peso. Olha que pesado. Então, quanto mais eu me sinto sem valor,
mais eu quero ser útil para compensar o fato de ser um problema para o outro, de ser um peso na vida do outro, de estar atrapalhando a vida do outro, de estar incomodando, de estar, sabe? Vai vendo. Lembro-me de que tentava consertar as coisas quebradas em casa, querendo economizar dinheiro e, de certo modo, ganhar meu sustento. Cresci e me casei com 18 anos porque estava grávida. Desde o começo fui infeliz. Meu marido me criticava o tempo todo. Olha a situação e o relacionamento pelo qual ela se atraiu, se envolveu. Ela se casou, ninguém obrigou. Mas para sair de casa, isso acontece muito com pessoas que vivem dentro de casa uma situação muito estressante, muito, muito ruim. Saem cedo de casa ou casam cedo, se mudam cedo, engravidam cedo, arrumam um problema para querer resolver o outro, mas a intenção é boa. E aí ela cresceu, se casou com 18 anos porque estava grávida, foi infeliz desde o começo. Meu marido, gente, se vocês estão achando interessante, manda um aviãozinho para alguma amiga. Meu marido me criticava o tempo todo. No início, sutilmente, depois, ferozmente. Qualquer semelhança é mera coincidência com a história, com a criação dela. Na verdade, eu sabia que não o amava e me casei com ele mesmo assim. Não pensei que tivesse outra escolha. O casamento durou 15 anos, porque demorei esse tempo para achar que estar infeliz era um bom motivo para me divorciar. Vai vendo. Saí desse casamento, ela ficou 15 anos vivendo uma situação muito parecida com o que ela já conhecia. Ser criticada, não se sentir suficiente e ser infeliz. Era algo que ela já conhecia. Beleza. Saí desse casamento desesperada por alguém que me amasse. Olha a necessidade de amor do ser humano aí. É a necessidade que todo mundo tem. Desesperada para que alguém me amasse, mas achando que eu não tinha valor e era um fracasso. E certa de que não tinha nada para oferecer a um homem bom e gentil. Eu até me arrepio lendo isso, porque eu fico assim, vendo, para a pessoa escrever isso, falar isso. Na verdade, ela não escreveu, ela falou e alguém transcreveu. Mas para a pessoa falar isso, olha o nível de consciência que tem, gente. Olha o tanto de dor que essa pessoa já não viveu para ela chegar a reconhecer tudo isso. Eu achava que não tinha valor e era um fracasso. Certa de que não tinha nada para oferecer para um homem bom e gentil. Olha a pessoa se sentindo lixo aí. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente não se sente boa o suficiente, acha que não tem nada de bom para oferecer para um cara incrível. E aí a gente se atrai por caras cocôs, por caras inadequados, por caras infiéis, mulherengo, grosso, agressivo, não sei o quê, porque tem alguma coisa dentro de nós que nos afasta daqueles caras mais maduros, mais prontos, tipo, não, ali é demais pra mim. É muita areia pro meu caminhãozinho. Melhor ficar aqui no meu canto. Aí ela continua. A noite em que conheci Bird foi a primeira vez que saí para dançar sem um namorado. Minha amiga e eu tínhamos feito compras. Ela comprou um conjunto completo e queria usar para sair. Então a gente foi a uma boate, da qual a gente ouvia falar. Alguns empresários da cidade nos pagaram bebida, dançaram com a gente e isso foi bom. Amigável, mas não muito excitante. Então vi aquele homem perto da parede. Era muito alto, esguio, estava incrivelmente bem vestido e tinha uma ótima aparência, mas também um ar de frieza. Eu lembro de ter dito para mim mesma: esse é o homem mais elegante e arrogante que já vi. E depois, aposto que eu poderia esquentá-lo. Esse esquentá-lo é excitá-lo, seduzi-lo, como você preferir. E ainda me lembro de quando conheci meu primeiro marido, ela está contando o caso que ela viveu depois do marido, e aí agora está contando como conheceu o marido. Estávamos na escola e ele estava descansado, encostado na parede, quando deveria estar na aula, e eu disse para mim mesma:
Ele parece bastante selvagem. Aposto que poderia domá-lo. Veja bem, aí ela fala, veja bem, estou sempre tentando consertar as coisas. De qualquer modo, fui até Bird e o convidei para dançar. Ou seja, ela viu aquele cara mais elegante e arrogante que ela já tinha conhecido, foi lá e chamou ele para dançar. Ele ficou muito surpreso e acho que um pouco lisonjeado. Dançamos por algum tempo e ele me disse que ele e seus amigos estavam indo para outro lugar. Depois me perguntou se eu gostaria de ir com eles. Embora o convite fosse tentador, eu falei que não, que eu estava ali para dançar e que isso era realmente tudo que eu queria fazer. E aí eu continuei dançando com os empresários e depois de algum tempo ele me convidou para dançar de novo. A gente dançou, o local estava incrivelmente cheio, as pessoas se espremiam. Um pouco depois, a minha amiga e eu, a gente decidiu ir embora. E ele estava sentado numa mesa com outras pessoas num canto. Ele fez um sinal para eu me aproximar, eu fui até lá e ele me disse: você está com o meu número de telefone. E eu não sabia do que ele estava falando. Ele se inclinou e pegou o seu cartão no bolso do pullover que eu usava, ou seja, ele colocou o cartão dele no bolso dela. Era um daqueles com bolso na frente. E ele colocou o cartão lá quando saímos da pista de dança pela segunda vez. Fiquei surpresa. Não tinha percebido que ele tinha feito isso. E foi muito emocionante pensar que aquele homem bonito se deu esse trabalho. De qualquer maneira, eu dei também para ele o meu cartão, o meu telefone. E ele me ligou alguns dias depois, a gente foi almoçar, e quando fui encontrar ele, ele me lançou um olhar incrivelmente desaprovador. Vai vendo agora. Meu carro era velho e me senti imediatamente inadequada. E depois aliviada por ele almoçar comigo assim mesmo. Gente, meu Deus, vocês estão vendo isso? Como qualquer coisa pode ser gatilho para uma mulher que se sente inferior, ela chegou para conhecer o cara, para almoçar com ele, o carro dela era velho e naquele exato momento ela já se sentiu inadequada. Mas ela depois ficou aliviada porque ele almoçou com ela. É como se ele tivesse, por um lado, fazendo um favor também. É como se aquele momento de almoçar com ela tivesse mostrando ali que ela tem um mínimo de valor. Aí ela fala assim, ele estava muito tenso e frio no almoço e decidi deixá-lo à vontade, como se de algum modo aquilo fosse culpa minha. Grande erro das mulheres que se sentem um lixo. Elas se sentem culpadas por qualquer coisa. Seja quando o outro te acusa de alguma coisa, ou seja, simplesmente quando tem uma situação desconfortável, diferente, alguma coisa assim, você já pensa que é com você. Você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, qual que é o meu problema? Meu Deus. A gente já olha como se o problema fosse eu, como se a responsabilidade fosse minha. Aí ela falou assim, seus pais viriam para a cidade visitar ele, e ele não se dava bem com eles. E aí ele falou uma longa lista de queixa contra os pais, que não achei tão sério, mas tentei ouvir ele tranquilamente. Saí daquele almoço achando que lá estava alguém com quem eu não tinha nada em comum. Não me diverti. Me senti desconfortável e um pouco zonza. Quando ele telefonou 2 dias depois e me convidou para sair de novo, de algum modo fiquei aliviada. Se ele tinha se divertido bastante para repetir o convite, então estava tudo bem. Puta que pariu. Sabe um grande problema que eu vejo nas mulheres? Eu sei que tem muita gente aqui que tá num relacionamento, mas tem muita gente também que tá solteira. A mulher quando sai com um cara, quando tá conhecendo um cara, ela fica se perguntando, será que ele tá gostando de mim? Será que eu tô sendo gente boa? Será que eu tô bem vestida pra ele? Será que ele tá me achando bonita? Será que ele me achou simpática? O que será que ele achou de mim? Ao invés de se perguntar o que eu tô achando dele. Eu tô achando ele agradável? Eu tô achando ele uma pessoa carinhosa? Eu tô achando ele educado? Eu gostei do papo dele? Quanto mais a gente se sente inferior e insegura, mais a gente fica se questionando sobre se eu tô suficiente. E aí ela mesmo se sentindo zonza, mesmo se sentindo ali incomodada, se ele tinha repetido o convite, tava tudo bem.
É sinal de que gostou dela. E aí ela continua. Nós realmente nunca nos divertimos juntos. Sempre havia algo errado e eu tentava consertar. Eu ficava muito tensa com ele. E os únicos momentos bons eram quando a tensão diminuía um pouco. Aí olha o que ela fala agora. Esse pequeno alívio de tensão parecia felicidade. Mas por alguma razão eu ainda me sentia muito atraída por ele. Cara, vamos olhar para a história dela só desde o passado. Não conheceu o pai, né? Não conheceu o pai. Mãe trabalhava fora, a avó que criava criticava muito, 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 muito. E a frase-chave é: você não presta para nada. Você não presta para nada. Então ela saiu de casa, casou, grávida, infeliz, sempre foi criticada, terminou o casamento, conheceu um novo cara, não se sentiu bem com ele desde o primeiro encontro, mas continuou com ele e ainda assim se sentia atraída por ele. Se sentia atraída, aí a Marcela falando, pelo desconforto. Se sentia atraída por uma situação em que ela não se sentia bem. Quantas de nós não fazemos isso? Se atrai por situação, por um cara, por uma pessoa que a gente não se sente bem do lado. A gente não se sente 100% eu mesmo. A gente não se sente super à vontade, mas se atrai. Aí ela continua. Sei que isso parece loucura, mas eu me lembro de que casei com esse homem sem nem mesmo gostar dele. Bird rompeu comigo várias vezes antes da gente se casar, dizendo que não podia ser ele mesmo comigo. Não tenho palavras para descrever como eu ficava arrasada com isso. Eu implorava para ele me dizer o que eu precisava fazer para deixá-lo mais à vontade, sempre procurando consertar as coisas. E ele só dizia, você sabe o que precisa fazer, mas eu não sabia. Eu quase fiquei louca tentando descobrir. De qualquer forma, o casamento durou apenas 2 meses. Ou seja, gente, ela já tinha tido um casamento de 15 anos. Ela levou 15 anos para entender que estar infeliz era um motivo suficiente para terminar. E agora, esse durou 2 meses, o casamento. E eles terminaram várias vezes antes de se casar. E aí ela fala assim, ele foi embora para sempre depois de me dizer o quanto eu o tornara infeliz. Nunca mais o vi, exceto de vez em quando na rua. Ele sempre finge que não me conhece. Gente, olha só. Ele ainda culpou ela por ser infeliz. Mas quer dizer que é porque ele é um bruxo, um cara que não presta? Não. Quer dizer que desde o início, quando ela foi almoçar com ele, que ela chegou com o carro velho dela, ela se sentiu inadequada. Quando eles estavam ali, ela viu que ele estava meio tenso, ela achou que fosse culpa dela. Ele não tinha falado nada. No primeiro almoço que eles foram, ele estava meio tenso, meio esquisito, e ela falou, ai, deve ser alguma coisa comigo. E ela deixou ele quieto, à vontade, porque ela pensou que poderia ser culpa dela. O resultado disso qual que é, gente? Da pessoa continuar investindo num relacionamento assim, é sair desse relacionamento se sentindo culpada. E pior ainda. Aí ela falou assim, não sei como dizer o quanto eu fiquei obcecada por ele. Sempre que me deixava, eu me sentia mais atraída por ele. 1 minuto de silêncio para isso. 1 minuto de silêncio. Quantas mulheres não se atraem pela rejeição? Quantas mulheres não se atraem por aquilo que é mais difícil? Sério. Sério. Eu fico chocada. Eu não fico chocada porque tem pessoas assim. Eu já fui essa pessoa, eu sei o que é isso. Eu me identifico. Mas é porque pra mim hoje é tão óbvio certas coisas que eu quero que se torne óbvio pra você. Eu sei que quando a gente tá vivendo não é tão óbvio assim. Mas você tá aqui comigo nessa live pra isso. Eu quero que algumas coisas que você não enxerga se tornem óbvias. Porque muitas vezes a gente não enxerga o óbvio. Aí ela continua. Aí ela falou, né? Sempre que me deixava, eu me sentia mais atraída por ele. Desgraça, gente. Aí ela fala assim, e quando ele voltava, dizia querer o que eu tinha a lhe oferecer. Não havia no mundo emoção mais forte do que essa pra mim. Ou seja, a droga dela estava vindo ali para trazer o alívio que ela precisava. O reforço dela, ele estava
autoafirmando ela. Quando ele voltava para ela, é como se ressurgisse nela. Lembra quando a avó, ela disse que tentava consertar as coisas dentro de casa? Ela disse que quanto mais a avó criticava, mais ela se esforçava para ser boa, para ser valiosa, para ser melhor. Ou seja, quando ele voltava para ela, ele reforçava. É como se o que ela tivesse feito, alguma coisa deu certo. É como se ele estivesse reconhecendo o valor dela. Então, cara, brilhava. Opa, é isso aí. E aí ela fala assim: não havia no mundo emoção mais forte do que essa para mim. Eu o abraçava e ele chorava, dizendo que tinha sido um idiota. E esse tipo de cena durava apenas uma noite. E depois as coisas começavam a degringolar de novo. E eu me esforçava muito para fazer ele feliz, para que não me deixasse de novo. Quantas pegs tem aqui na live? Você já foi peg? Hashtag fui peg. PEG se escreve P-E-G-G-Y. Mas quantas PEGs não tem aqui, gente? Quem nunca foi uma PEG na vida? Quem nunca cometeu uma atitude de PEG na vida, no relacionamento, sabe? Hashtag sou PEG. Hashtag fui PEG. Sério. E tem que rir, velho. Tem que rir porque tem saída, entendeu? Tem saída, tem solução. Então, você tá aqui, que bom que você tá aqui ouvindo essas coisas que eu tô falando hoje, de verdade. E aí ela falava assim: eu me esforçava muito para fazê-lo feliz, para que não me deixasse novamente. Quando ele foi embora de vez, eu fiquei arrasada. Eu não conseguia trabalhar e fazer muito além de sentar na minha cadeira de balanço e chorar. Achei que ia morrer. Achei que ia morrer. Quem nunca sentiu essa sensação, gente? A pessoa sumiu da sua vida, vocês brigaram, vocês terminaram, ele disse que não quer mais, ele não sei o quê, o mundo acabou para você. Você se sente a pessoa mais fracassada, o cocô do cavalo do bandido, porque parece que tudo que você fez não adiantou nada. E eu quero que você resgate esse valor seu, essa sua autoconfiança, entendendo primeiro o que faz isso ir pro ralo. Porque você muitas vezes alimenta uma relação, alimenta uma situação que alimenta você se sentir um cocô. Se essa ser humana, a Peg, no primeiro almoço, aqui, primeiro que ela já chegou lá insegura, meu carro velho, me senti inadequada. Um cara desse, puta que pariu, um cara incrível desse, eu com esse carro, gente, pelo amor de Deus. E tem um monte de mulher assim, ai, eu recebo direct, teve um direct que eu recebi a mulher falando assim, ai, eu sou uma mera cabeleireira, eu sou apenas uma cabeleireira e não sei o quê, mas me interessei por ele e ele era coach, sei lá o que ele era. Mas na fala dela, eu sou apenas uma cabeleireira, você já vê a forma como você se enxerga. Isso tem a ver com o senso de identidade nosso. Como é que eu me enxergo? Como eu me enxergo é como o outro vai me enxergar. O ser humano falava que a culpa era dela por ele ser infeliz porque ela se via assim, desde o início, como culpada de tudo. Então colava. Aí ela termina falando assim: achei que ia morrer. Tive de ir atrás de ajuda para não entrar em contato com ele de novo, porque eu queria muito fazer aquilo dar certo. Mas eu sabia que não sobreviveria a outra volta naquela montanha russa. Então ela queria muito, mas ela reconheceu que estava, tipo assim, no limite. E aí, gente, fechando a história dessa ser humana aqui, da Peg, que todo mundo um dia foi Peg, a autora fala: Peg não sabia nada sobre ser amada. E tendo crescido sem o pai, também não sabia nada praticamente sobre os homens, principalmente os gentis e afetuosos. Mas, por conta da sua infância com a avó, ela sabia muito sobre ser rejeitada, criticada por uma pessoa doentia. Também sabia se esforçar o máximo possível para conquistar o amor de uma mãe que, pelos motivos dela, não podia dar amor e nem mesmo proteção. Seu primeiro casamento aconteceu porque ela se permitiu ter intimidade com um jovem que a criticava e a culpava, e porque sentia pouca afeição. O sexo com seu marido era mais um esforço para ser aceito do que uma expressão de carinho. E um casamento
um casamento de 15 anos com esse homem a deixou ainda mais convencida de seu pouco valor. Aí eu quero te perguntar, o relacionamento que você vive hoje, os relacionamentos que você teve na sua vida até hoje, eles te serviram para mostrar o seu valor ou, pelo contrário, para te convencer do seu pouco valor? Gente, olha que bizarro! Pelo amor de Deus, a gente precisa entrar em relacionamentos, primeiro, antes de tudo, sabendo do nosso próprio valor. Porque senão a gente vai colecionar fracassos, a gente vai colecionar relacionamentos em que vão comprovar que eu não valho nada. Aí o fulano vai falar que eu não presto pra nada, o fulano vai me criticar, vai falar que eu tô magra, que eu tô gorda, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu não sou atraente, que eu não presto, que não me aguenta. N coisas, ou simplesmente vai viver me enganando, sem precisar me criticar. Mas de alguma forma me coloca para baixo. E ela falou, ela tinha tanta necessidade de reproduzir o ambiente hostil da infância e continuar sua luta para conquistar o amor daqueles que não podiam dar, que quando ela conheceu um homem que a surpreendeu com a frieza, que era o Bird lá, aquele homem elegante, ao mesmo tempo meio arrogante, ela se sentiu imediatamente atraída por ele. Ali estava uma outra oportunidade de transformar uma pessoa não amorosa em alguém que finalmente a amaria. Enfim, e aí termina. Quando eles se envolveram com o outro, os raros sinais de que ela estava conseguindo ensiná-lo a amá-la, a fizeram continuar a tentar, apesar do estrago que isso causava na própria vida. Sua necessidade de mudar ele, a mãe, a avó e tudo aquilo que ele representava era muito forte. Então, meus amores, essa história real, ela é muito pesada, mas ela é muito a verdade nua e crua. Como? Eu quero que você entenda que se sentir inferior, se sentir um lixo, tem a ver com a forma como você se vê. Eu até coloquei uma frase aqui que é: no fundo, quanto mais a gente se sente um lixo, é sinal de que perdemos nossa identidade. A gente deixa de reconhecer quem somos. A Peg, por exemplo, ela passou a acreditar que a opinião da avó era a verdade dela. Não presta para nada. Nada do que você faz tá bom. Qual que é a opinião que você ouviu na sua vida e que você tá achando que é a sua verdade? Ah, não tenta não, que você não vai conseguir. Nenhum homem te aguenta. Ah, mas porque você não é tão bonita. Ah, porque você não é interessante. Ah, porque seu papo é chato. Ah, porque você é gorda. Ah, porque você é aquilo. Ah, porque... O que que é? Que opinião que você fez ser a sua verdade, gente? Muda isso. Tanto que eu coloquei aqui também, né, que independente do que o outro faça ou fale para você, o que determina como você vai se sentir é o seu posicionamento. Imagina uma outra mulher no lugar da Peg, mesmo chegando com um carro velho ou com um carro feio, mas que reconhecesse o próprio valor. Ela ia sentar lá na mesa, corria o risco muito grande de ser o contrário, dele ficar meio errado e ela ficar ali à vontade. E se ele continuasse muito esquisito, ela ia ficar assim: nossa, que cara esquisito. Nossa, esse cara realmente, não sei não, hein? Muito estranho, muito na dele, muito esquisito, não é pra mim não. E tchau, me chamou pra me encontrar de novo? Ah, legal, mas não vai dar pra eu ir. E caiu fora. Uma outra mulher, ela não levaria para o lado pessoal. Pelo contrário, ao invés de ela achar que ele está analisando ela que estaria analisando ele. É o que eu falo das mulheres. Você tem que parar de ser escolhida e aprender a escolher. Ele escolheu ela. Óbvio que de alguma forma ela também escolheu ele, mesmo que inconscientemente. Mas a gente tem que aprender a analisar mais o outro, o relacionamento, a experiência que eu quero viver, sabe? Então, gente, formas, Marcela, por onde que eu começo? Como que eu deixo de me sentir assim? Primeiro, para de assumir a culpa e a responsabilidade por aquilo que não é responsabilidade sua e nem culpa sua. Ou seja, não queira agradar e fazer o outro mudar de ideia ou fazer o outro mudar o jeito dele ser. Quanto mais você tenta fazer o outro mudar, mais culpada você se sente, mais fracassada você se sente, porque você não consegue. Quanto mais você tenta fazer ele ser fiel, quanto mais você tenta fazer um relacionamento a qualquer custo dar certo, mais cocô, lixo, fraca
sem força você vai se sentir. Então, ao invés disso, pelo contrário, o que você precisa fazer? Se distanciar de pessoas que te fazem se sentir incapaz. É o que você precisa fazer. Gente, vou bater palma aqui, tadinha, minha filha. Filha, desculpa, meu amor. A cachorrinha tava dormindo, coitada, dei um pulo. Desculpa, meu amor, volta lá pra sua cama, volta. Mas, ao invés, gente, a gente faz tudo errado muitas vezes. Ao invés de querer agradar quem não merece ser agradado, se distancia da pessoa que faz você se sentir incapaz, meu amor. Faz o contrário. Essa ser humana, Peg, quanto mais ele rejeitava ela, mais ela se atraía. Ela falou isso. Não foi ninguém que falou, foi ela. Qual que é o exercício aqui? Procure o caminho contrário. Marcela, é difícil, parece que é uma coisa mais forte que eu. Eu sei que é difícil, mas você precisa começar a agir. Saiu com um cara, tá namorando um cara, o cara te faz se sentir a pior pessoa do mundo. E você tá lá tentando provar pra ele o contrário. Que você é uma pessoa boa, que você tem seu valor. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Você vai passar a sua vida inteira, você vai adoecer e você vai conseguir muito pouco, quase nada. Então, primeira coisa, ao invés de querer agradar o outro, fazer ele mudar de ideia sobre você, sobre enfim, distancie-se de pessoas que vão te fazer se sentir incapaz. Outro ponto, ao invés de se doar por inteiro, porque muitas pessoas que se doam e se abrem fácil para uma relação e que faz de tudo, doa tempo, dinheiro, paciência, tudo, desde o começo, no namoro, no casamento, que se doam demais, ao invés de você se doar por inteiro, aprenda a receber. Olha a dica que eu tô dando. Ao invés de você se doar de cara, escrachado e fazer tudo pelo outro, faz uma coisa, meu amor. Aprenda a receber o mesmo tanto que você dá. Minha amiga, outro minuto de silêncio. Porque eu quero ver se você vai conseguir. Se você quiser, você consegue. Mas pega a Peg, por exemplo. Você acha que a Peg, ela estava mais acostumada a fazer de tudo ou a receber? Gente, aqui falou. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar, ver se eu acho fácil. Cadê, gente? Ai, Peg. Quando ela fala que ela, cadê? De um homem carinhoso e tudo. Cadê? Ai, mano, não acho. Mas enfim, quando ela fala que ela não se sentia suficiente para um cara agradável, para um cara carinhoso e tudo. Ou seja, como é que esse ser humano ia receber no mesmo jeito que ela dava? Ela já achava que ela poderia estar incomodando. Que não era para tanto, não era para ela. É, meu amor, é pro seu bico, sim. Tudo que é bom é para você. Você merece. Outro ponto, entenda, tem uma frase que eu não sei quem que fala isso, não sei se eu já falei aqui, mas que é, o outro, eu vou adaptar. O outro vê o mundo ou as coisas como ele é. Ele não vê as coisas como elas são. O que eu quero dizer? O seu namorado aí, o Frederico, o Jorge, o Mike, não sei como é que é o nome dele, o seu ficante, o Pablo, o Fábio, não sei como é que é o nome dele, ele vai te ver pela lupa dele. Agora olhando pro pessoal aqui do YouTube e do Facebook, ele vai te ver pelo óculos dele, pela lente dele. E muitas vezes o que ele vai falar de você é uma opinião. Para de achar que é a sua verdade. Pega a avó da Peg. Talvez essa senhora eu não crucifico, eu não recrimino, mas talvez, muito provavelmente, até que me provem o contrário, essa avó, ela deu para as netas o que ela recebeu.
Essa avó, muitas vezes, ela olhava para as netas não como as netas eram, mas como ela se via. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito complexo, mas isso é real. Às vezes essa avó viu isso a infância inteira. Às vezes essa avó era simplesmente uma faz tudo pro mundo porque ela mesma não reconhecia o próprio valor. Aí chega um cara todo arrogante com você, que te critica, que te trai, que não sei o quê, que fala que a culpa é sua, que tal e tal e tal e tal. Isso está mostrando muitas vezes até uma insegurança que é dele. Mas aí vem você, que já era insegura, que já se sentiu o cocô do cavalo do bandido, se relaciona com um cara desse, aí você fica assim, ai meu Deus, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado mesmo, o que eu poderia estar fazendo de diferente? Gente, poderia ser diferente isso, aquilo, outro, meu Deus. Aí já aciona em você essa coisa de se doar demais. Então entenda, a opinião do outro não é a sua verdade. Isso eu falo desde a sua infância. Eu vi aqui que pessoas falaram da mãe, que a mãe, quando era criança, falava que eu era um monte de merda. Isso é muito pesado. Mas quer dizer que essa mãe, eu vou ter ódio dessa mãe, que eu vou eliminar essa mãe da minha vida? Sobretudo pai e mãe, gente, parente. Você não consegue, por mais que você queira fingir que não existe, faz parte da sua família, influencia a sua vida. Tá, o que eu faço em relação a isso então? Eu aprendo a me definir a partir de como eu realmente sou, não de como as pessoas me veem. E por último, a última dica que eu vou dar aqui, saiba que você é foda. Repita isso pra você quantas vezes você quiser, eu sou foda. O que é ser foda? Ser foda é ser você. Eu coloquei uma frase aqui pra fechar que é: não procure ser perfeita. Anota essa frase aí. Não procure ser perfeita. Procure ser você mesmo. Não procure ser perfeita. Procure ser você mesmo. E ser você mesma é ser, não é fazer, tá, gente? É ser. 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 Pelo que a Peg, aí para pensar na história da Peg. Lembra do que eu li aqui, do que eu contei aqui? A gente consegue, no relato dela, ver as qualidades dela? Ver no que ela é boa, a essência dela? Não dá. Porque a visão que ela trouxe até sobre ela é aquela ali. Quer dizer que a Peg é aquilo ali, só aquilo? Não. Quer dizer que a avó não conseguiu enxergar a verdadeira essência dela? Quer dizer que a Peg, até então, não havia conseguido enxergar quem ela era de verdade? Quer dizer que os homens que conheceram a Peg também. Então, tudo, gente, eu sempre falo isso. A relação que eu tenho com o outro é reflexo da relação que eu tenho comigo. Isso é vida a dois, é amizade, é trabalho, é em tudo. A relação que a avó da Peg tinha com elas, era reflexo da relação que ela tinha com ela mesma. E é isso que você tem que ver. A Cris falou: Marcela, ser foda, eu acho que é ser forte, ousada, dedicada e apaixonada pela própria vida. Pela própria vida, por si mesma, pelas próprias conquistas. Deixa eu ver aqui comentário se teve. Marcela, por que essa necessidade de querer mudar o outro? Cara, show de bola essa pergunta. A Cris que perguntou aqui no YouTube. Cris, eu não sei que horas exatamente que você mandou, se foi agorinha, se tem um tempo, mas essa necessidade de mudar o outro, ela vem geralmente desde uma base nossa infantil de criança. Quando a realidade que a gente veio dentro de casa nos fazia mal, ou fazia mal até para o pai, para a mãe, para as pessoas ali, a gente não podia fazer muita coisa. A necessidade de mudar o outro vem, sobretudo, da nossa necessidade de ser amada. Porque eu só quero mudar o outro para me sentir amada, para me sentir alguém. E muitas vezes, desde pequena,
Seja porque a avó era crítica, pai e mãe brigavam, ou só trabalhavam, não ficava dentro de casa, seja por qual motivo for, que eu não, no fundo, talvez não tenha me sentido amado, o que não quer dizer que eu não fui, cada um ama do seu jeito, mas no fundo essa necessidade vem de querer se sentir amada. E quando a gente tem um querer se sentir alguém, querer reconhecer o nosso próprio valor, querer, sabe, ter a certeza de que o meu amor é capaz de mudar o outro, quando isso se torna o nosso principal objetivo, mesmo sem a gente perceber e se dar conta, isso é um problema. Porque eu sofro, porque acontece o que aconteceu com a Peg. Quando eu preciso mudar o outro, eu me atraio por alguém que precisa ser mudado. Olha que bizarro. Quanto mais eu preciso ser necessária na vida de alguém, mais problema eu atraio para mim. Porque para eu ser necessária, eu preciso de alguém que tenha problema, eu preciso de alguém que seja complicado, de alguém que não me queira, de alguém que não quer nada sério, de alguém que não consegue ser fiel, de alguém que não quer trabalhar, de alguém que usa droga, que bebe, que faz não sei o quê. Então, eu me atraio por alguém arrogante, frio, fechado, insensível, porque ali eu tenho uma possibilidade de ser necessária. Mas no fundo, essa necessidade vem da necessidade de ser amada. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Eu espero de coração, gente, que tenha feito sentido e ajudado você a despertar, tá? A parar de se sentir um lixo. E no fundo, no fundo, no fundo, gente, parar de se sentir um lixo, de se sentir um nada, é uma consequência do processo de resgatar o seu próprio valor, de elevar seu senso de merecimento, de voltar a ter contato com quem você é de verdade, tá? Gente, tem uma coisa aqui na caixinha de perguntas, infelizmente não é uma pergunta, tá escrito assim, sobre namoro à distância, então assim, como não tem tempo e não é uma pergunta, eu não vou responder. Formulem perguntas. Querer só namoro à distância é uma forma de frustração, medo? Se esse namoro não tiver possibilidade de ter um futuro, talvez. Talvez sim. Talvez seja uma forma de se colocar em situações que não vão pra frente. Eu conheci uma pessoa, ela morava com os pais. E o pai não queria que ela namorasse com ninguém, não concordava, e ela já velha. Sei lá quantos anos, que tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E ela só começava a namorar pessoas que não queriam nada sério, que não estavam prontas para um relacionamento sério. Fazia sentido. Quando ela se deu conta disso, desse mecanismo dela inconsciente, ela percebeu que para não desagradar o pai, era melhor escolher homens que não queriam nada sério com ela. Que aí ela não teria um problema maior para resolver, que era ter um namoro que desse certo, mas, por outro lado, um pai que ficasse chateado, que brigasse com ela e tudo. Então, a gente tem muitas coisas inconscientes que nos influenciam. Então, pode ser que seja, pode ser que não. Tem namoros à distância, que são à distância no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, e depois dão super certo. Meu tempo aqui acabando no Instagram. Ah, meu Deus. Será que eu vou perder a live no Insta? Ai. O vídeo no Instagram foi encerrado, gente. Triste. Triste realidade. Perdi o vídeo. Triste. Eu ia postar ele no feed. Mas tá salvo aqui no YouTube, pelo menos. Beijo pra vocês. Amanhã tem mais live, se Deus quiser. E estivermos vivas, bem, estaremos aqui juntas novamente às 4 horas da tarde. Tá bom? Até mais. Bora evoluir, bora ser feliz, tá? Beijo, gente.